tudo que existe tem luz e sombra, ok? Ok. Será que dentro da gente também mora luz e sombra? Já tem a resposta? Então vamos lá, vamos caminhar um pouquinho por isso, só para ficar um pouquinho mais claro, para a gente alinhar, né, algumas coisas que a gente pensa a respeito de luz e sombra. Luz é aquilo que eu tenho consciência, é aquilo que eu mostro para o mundo, tá? É aquilo que eu sei de mim. Sombra é aquilo que eu desconheço, é aquilo que eu não quero que o outro veja e na maior parte das vezes eu mesmo não quero estar vendo isso, tá? Jung falava que a nossa sombra, ela é composta por tudo aquilo que a gente rejeita. Raiva, inveja, tudo aquilo que a gente acha que é errado. Só que é interessante a gente pensar que muitas vezes a gente também rejeita características que são interessantes, né? Poxa, como assim, Mara? Quer ver um exemplo o mais concreto possível? Se eu faço parte de uma família que é extremamente lógica e racional, a sensibilidade é errada. Então, eu rejeito a minha sensibilidade, eu escondo a minha sensibilidade de mim, tá? E para que é interessante a gente olhar para isso? A gente precisa integrar a nossa sombra, a gente precisa conhecer a nossa sombra, a gente precisa conhecer aquilo que a gente rejeita. E a gente tem geralmente a imagem que tudo que está na sombra é horrível, é errado, é pecaminoso. Não, gente, não é. Primeiro que certo e errado é relativo, né? Raiva, inveja, não são características erradas. O que é interessante é a gente ver o que a gente faz com essas características, com essas emoções. E esse é o grande barato da sombra. Para isso que eu preciso conhecê-la, para que integrando essa sombra, conhecendo essa sombra, eu possa fazer alguma coisa com ela. Eu possa, se eu, por exemplo, né, raiva é errado, e aí eu escondo de mim, eu posso entrar num processo num movimento. Eu não gosto de processo. O processo me dá a sensação daquela pilha de papéis, né? Eu gosto de movimento. O movimento leva a gente para ação. Então, assim, num movimento de autoconhecimento, eu descubro, eu assumo que essa raiva mora em mim, que tem um Hulk que mora em mim, e a partir disso eu posso descobrir o que é que me deixa com raiva, qual é o limite que está sendo ultrapassado, que faz eu ficar com raiva, e passo a aprender a lidar com isso, a dar limites. Quando a raiva aparece, eu aprendo o que fazer com ela, como lidar com ela, e ela para de me controlar. Porque esse é o problema da sombra. A gente guarda, a gente rejeita, a gente não tem ideia do que é que está dentro da gente. E daí isso passa a nos controlar, assume o painel de controle. E quando eu vejo, eu estou fazendo algumas coisas que eu penso assim, meu Deus, para que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Não era interessante. Então, esse é o objetivo de conhecer a sombra. Eu conheço, integro, vejo que faz parte de mim e faço alguma coisa com ela. E um dos caminhos para a gente olhar é o quê? É observar as reações que eu tenho com o comportamento do outro. Porque o comportamento do outro mostra aquilo que eu não gosto que mora em mim, que eu tenho medo que venha à tona. Então, olhar para o outro e ver aquilo que me irrita, aquilo que me incomoda, aquilo que gera desconforto, me dá a possibilidade de viajar pelas minhas sombras e ver o que é que acontece dentro de mim, que eu não quero tomar conhecimento, que eu não quero tomar consciência e que eu também não quero que o mundo saiba, porque eu quero continuar sendo amada. E é para isso que a gente esconde essas coisas. E não conhecer as nossas sombras, isso sim pode gerar um problema. Aí eu te pergunto, você já parou para olhar para tudo isso? Você tem ideia do que você rejeita em você, do que você julga que não é certo? Quando você está se relacionando com as pessoas, que as pessoas têm alguns tipos de comportamento, quais são aqueles que mais te irritam, que mais tiram você do sério? Olha para eles, mas não na pessoa,
olha para eles em você. Você vai descobrir preciosidades. E daí você pode começar a integrar isso. Então, aqui no Conexão Mara, no Gente que Fala com Gente, é isso que a gente acredita. Conexões. E para isso, eu preciso me olhar com carinho, com generosidade. Te esperamos no próximo. Divulgue, dê o seu like. A gente acredita que é assim que a gente pode mudar o mundo. Falando de autoconhecimento, falando daquilo que mora em cada um de nós.